Gente, agora 12h41, informação importante sobre as investigações relacionadas ao pai e ao primo de Daniel Vorcaro, portanto, a Henrique Vorcaro e a Felipe Cansado Vorcaro. A Polícia Federal, como eu tratei aqui, enviou informações ao Supremo Tribunal Federal relacionadas a essa investigação. E o Márcio Falcão obteve as informações, ou seja, o teor das investigações que apontam várias coisas graves, indícios que a PF colheu tanto sobre o pai quanto sobre o primo de Daniel Vorcaro. Um dos primeiros indícios que são considerados pela Polícia Federal e foram informados ao Supremo. A polícia descreve o que seria um pacote de mimos ao senador Ciro Nogueira. Então, aqui esse é o pai, Henrique Vorcaro, e a polícia descreve o que chama de pacote de mimos ao senador Ciro Nogueira. E diz o seguinte, que em relação ao senador, muito mais do que somente pagar voos em jatinhos particulares, o que já é uma grande despesa, a PF diz que Daniel Vorcaro, ele custeava vantagens indevidas a partir de várias outras viagens para Daniel Vorcaro, ou seja, viagens para Ciro Nogueira. Daniel Vorcaro bancando Ciro Nogueira. Não só o voo, mas a viagem inteira. Voos e a viagem inteira para Paris, gastos para viagens em Paris, Nova York, Lisboa e também para a cidade francesa, onde fica aquela famosa estação de esqui nos Alpes franceses, que inclusive foi uma reportagem que a Piauí publicou sobre essa viagem de Ciro Nogueira. A PF vê elementos que Daniel Vorcaro pagava uma série de vantagens indevidas para Ciro Nogueira e que havia um pacote de mimos, desde pagamento de jatos particulares até despesas de viagens luxuosas internacionais. Outro ponto que chama atenção e que é colocado pela Polícia Federal é a suspeita de que houve uma tentativa de compra de silêncio da família do sicário. Aquele que morreu em circunstâncias que estão sendo investigadas, a PF diz que ele não tirou a própria vida, mas era o sicário do Vorcaro, o cara que fazia tudo o que tem a ver com intimidação e violência nesse núcleo de Daniel Vorcaro. E aí, segundo a PF, há indícios de que, após a morte do sicário, o primo do Vorcaro, que é o Felipe Cansado Vorcaro, foi até Belo Horizonte. Foi fazer o quê? Foi falar com a família do sicário, após a morte dele. Foi falar especificamente com a mãe e a irmã, pedir para que elas não colaborassem com a Polícia Federal, não contassem as ilegalidades que estavam cercando o sicário e, claro, o próprio Daniel Vorcaro. E aí, também diz a PF que há indícios de que houve ajustes envolvendo a tentativa de transferência de dinheiro para a família, justamente para ela ficar em silêncio, não contar nada do que sabia a Polícia Federal. Mas essa visita para a tentativa de compra de silêncio, feita pelo primo de Vorcaro, teve a anuência do pai de Vorcaro, segundo as investigações. Outro ponto também que chama a atenção é relacionado ao pai dele, o Henrique Vorcaro. A Polícia Federal encontrou, na busca que fez na casa do Henrique, prints de um sistema que é o sistema interno da Polícia Federal. É o sistema chamado Sinapse, ou seja, que estava havendo uma consulta a um sistema interno que só a Polícia Federal poderia ter acesso, mas o pai do Vorcaro estava tendo acesso de forma completamente ilegal por meio de uma pessoa chamada Joana. E essa pessoa cobrava dinheiro do pai do Daniel Vorcaro e dizia que tinha material para incriminá-lo. Há um trecho, inclusive, que diz que há uma situação que tem que ser melhor explicada, porque houve envio de uma foto com fuzis a essa pessoa, no que dá um contexto de entendimento de que haveria uma troca de coações, mas isso tem que ser investigado. O fato principal sobre o qual há indícios é que o pai de Daniel Vorcaro consultava ilegalmente o sistema da Polícia Federal, tinha uma pessoa para fazer isso para ele, essa pessoa mandava e há print, essa investigação tem acesso a isso. Outra última questão que eu quero tratar aqui, que são vários pontos, lembrando que todo esse material foi obtido pelo nosso repórter aqui de Brasília, Márcio Falcão, é um material grande que trata de suspeitas graves que agora já estão integradas à investigação e que estão informadas ao Supremo Tribunal Federal. Há uma suspeita de que existia uma organização paramilitar à disposição de Daniel Vorcaro, que essa organização funcionava para cumprir e atender os interesses do núcleo empresarial de Daniel Vorcaro e que há indícios de que pessoas já tenham sido recebidas por indivíduos armados com fuzis
para gerar temor. Então, é uma nova frente do que a gente já conhecia de coação e intimidação, esse braço que já foi revelado na investigação, que está avançando agora com esses novos elementos bastante graves.